Davi recebe a notícia da morte de Saul. Segundo Samuel capítulo 1 versículos do 1 ao 15. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziclag. Quando, no terceiro dia, chegou um homem que vinha do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito. Davi então lhe perguntou: De onde você vem? Ele respondeu: Fugi do acampamento israelita. Disse Davi: Conte-me o que aconteceu. E ele lhe respondeu: O povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram, e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. Então Davi perguntou ao jovem, que lhe trouxera as notícias: Como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? O jovem respondeu: Cheguei por acaso ao monte Gilboa, e lá estava Saul, apoiado em sua lança. Os carros de guerra, e os oficiais da cavalaria, estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou, e me viu, chamou-me gritando, e eu disse: Aqui estou. Ele me perguntou: Quem é você? Sou amalequita. Respondi. Então ele me ordenou: Vem aqui e mate-me. Estou na angústia da morte, por isso aproximei-me dele, e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa, e o bracelete dele, e trouxe-os a ti, meu senhor. Então Davi rasgou suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo e se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor, e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. E Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: De onde você é? E ele respondeu: Sou filho de um estrangeiro, sou amalequita. Davi lhe perguntou: Como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos seus soldados, e lhe disse: Vem aqui e mate-o. O servo feriu, e o homem morreu. Davi tinha dito ao jovem: Você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você, quando disse: Matei o ungido do Senhor. Antes do período reis, teve o período dos juízes. Samuel foi o último dos juízes, Saul foi o primeiro de Israel, e o segundo rei foi Davi. O primeiro rei de Israel foi exatamente o tipo de líder que a nação queria. Saul, significado do nome em hebraico solicitado, pedido a Deus, era da tribo de Benjamim, um homem alto, fisicamente forte e aparência bonito. O mais bonito e o mais alto dos filhos de Israel. Era filho de Quis, um homem rico. Saul fazia parte de uma família rica. 1 Samuel capítulo 9 versículo 1. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel, não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. O povo foi a Samuel, para pedir um rei que os governasse, como em todas as nações ao seu redor. 1 Samuel capítulo 8 versículo 20. Queremos ser como as outras nações. Queremos ter um rei para nos governar, para nos dirigir na guerra, e lutar em nossas batalhas. O homem rejeitando o governo de Deus. Queria um governo humano, governarem a si mesmo. Deus disse a Samuel para ungir um rei como o povo havia pedido. E avisar as consequências dessa escolha. Os israelitas tiveram o que desejavam, um rei. O critério que o povo de Israel usou para escolher Saul como rei, não foi o temor do Senhor, mas sim aquilo que era mais agradável, pela aparência, impressionava os olhos humanos. Saul é o rei segundo o desejo carnal, segundo o coração do povo de Israel. 1 Samuel capítulo 8 versículos 7 e 8, disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até ao dia de hoje. A mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. A ascensão de Saul como rei de Israel, e seu reinado marcado pela desobediência. Então Deus rejeita Saul. Deus queria o homem segundo o seu coração. Embora Davi tenha pecado e cometido erros, reconheceu e arrependeu-se diante de Deus. Como pastor de ovelhas,
Davi mostra nesta ocasião sua contínua dependência de Deus, como guerreiro e como rei. Estávamos todos condenados, o Senhor teve misericórdia do homem, providenciou um resgatador, para nos livrar da condenação, o Rei Jesus justo fiel, o único digno, para nos conduzir a Deus. O único Rei que não falhou e não falha, e nem falhará, é Jesus, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, descendente de Abraão, descendente de Davi. A Bíblia no livro 2 Samuel se inicia com Davi recebendo más notícias, de derrota de morte. Davi estava na terra dos inimigos, dos filisteus. Davi para fugir da perseguição de Saul, Davi juntamente com seus 600 homens foram até Aquis, o rei dos filisteus, foram recebidos pelo rei, que lhes ofereceu Ziclag como residência. E Davi e os seus homens, ficaram morando ali em Gate, com as suas famílias. Davi morou em território filisteu durante 1 ano e 4 meses. Os filisteus estavam guerreando com Israel, que foi derrotada na batalha, e o rei Saul, e do melhor amigo de Davi, filho de Saul, Jonatas, morreram. Davi não participou dessa batalha. Um amalequita foi até Davi levando consigo a coroa e o bracelete de Saul, dizendo que havia matado o rei Saul, contando uma mentira. A verdade era que o rei se matou, suicidou na batalha, depois de ter pedido ao seu escudeiro que o matasse, para que ele não fosse morto pelas mãos do inimigo, e, diante da negativa do escudeiro, jogando-se sobre a sua espada ele se matou. 1 Samuel capítulo 31, os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel, fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos na montanha de Gilboa e os filisteus perseguiram a Saul, e a seus filhos, e mataram a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquizua, filhos de Saul e a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros então, disse Saul ao seu pajem de armas, arranca a tua espada, e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos, e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito, então Saul tomou a espada, e se lançou sobre ela. O amalequita mentiu, acreditava que Davi se alegraria com a notícia, de que seu rival e perseguidor estava morto. Davi poderia significar liberdade, cessação de ser perseguido, e caminho livre para assumir o trono de Israel. Considerando tudo isto, o amalequita pensou ser alvo do seu favor. Então disse que foi ele, pensando que poderia se beneficiar daquela mentira, mas essa mentira o levou à sua morte. Davi ordenou que matassem o amalequita. Nem sempre o oportunismo será bem-sucedido, mesmo neste mundo. Em vez de se alegrar, ele se abateu profundamente com aquela notícia, não somente por Jonatas filho de Saul, que era seu amigo, como um irmão, por todos os israelitas que haviam caído no campo de batalha, também por Saul. Aquela não era uma notícia para ser festejada, mas para ser lamentada. Os filisteus deviam estar festejando aquele feito de modo muito ofensivo ao Deus de Israel, ao único e verdade Deus, pois certamente estavam tributando toda a glória da vitória obtida sobre os israelitas, a eles ao Deus deles, e como Davi poderia ficar alegre com a notícia da morte de Saul e da derrota do exército israelita. Perdeu muitos amigos. Ao avaliar, a tragédia foi muito grande. Existem aqueles que exercem um trabalho para Deus são dignos de respeito, aqueles que estão na frente do campo de batalha, guerreando. Venceram afrontas, superaram levantes, resistiram às tentações, passarão por provas, ajudaram outros, foram instrumentos na vida de outros, instrumentos de uma grande obra, no reino de Deus. A queda, a derrota, a morte espiritual do povo de Deus, nunca será um motivo de alegria para um cristão. Saul era israelita, fazia parte do povo de Deus, do seu povo. Saul foi vencido pela sua própria vontade da carne, pelo pecado e pelo diabo. Ele teve várias oportunidades. Todas as vezes que um ser humano perde a vida sem salvação, é motivo de choro, de lamento. Para um amalequita, homem carnal, não temia a Deus, nada disso tinha valor para ele. A morte de todos os guerreiros de Israel, que haviam tombado na batalha contra os filisteus, é lamentada quando um soldado cai na batalha, é o seu próprio exército, que sofre a baixa. O Israel de Deus é um só corpo, apesar de ter muitos membros.
Segundo Samuel capítulo 1 versículo 25, como caíram os poderosos, no meio da peleja. Segundo Samuel capítulo 1 versículo 27, como caíram os poderosos, e pereceram as armas de guerra. 1 Crônicas capítulo 11 versículo 2, no passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: você pastoreará o meu povo Israel, e será o seu governante. Os valentes de Davi eram homens que apoiaram fortemente Davi em seu reino, para que ele fosse feito rei sobre todo Israel, conforme a palavra do Senhor. Os valentes de Davi eram homens corajosos e guerreiros. Eles se ocupavam de tarefas que defendiam o propósito de Deus no reinado de Davi. Saul foi motivo de escândalos. Eis aqui o que tão somente achei: que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Mateus capítulo 18 versículo 7, ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Pedra de tropeço, uma ação ou situação que leva uma pessoa a fazer algo inapropriado, tropeçar em sentido moral, ou até mesmo cair no pecado. Uma pedra de tropeço refere-se a algo ou alguém que atrapalha o relacionamento com Deus. Não ser um obstáculo significa não levar outra pessoa a pecar. Escândalo ocorrerão em decorrência da imperfeição, pecado da criatura humana. Atualmente têm ocorrido muitos escândalos no meio cristão. Líderes servindo de escândalos. Também pessoas se passando por cristãs por interesses pessoais, sendo usadas para denegrir a imagem dos cristãos, para se passar por pessoas honestas como políticos para ganhar eleição, para cometer crimes sexuais, para fins lucrativos. Comercialização dos escândalos, que é mais lido e divulgado são os escândalos ou deslizes, trazendo uma imagem negativa. O mundo ama ver isso e falar. O mundo não gosta dos cristãos, as trevas não têm comunhão com a luz. Usam dos escândalos para se justificarem, se autopromoverem, dizerem então não tem necessidade de ser cristão, porque são melhores do que eles. Ai do mundo, porque ele já não quer mesmo buscar a Jesus, já arruma uma desculpa para se justificar. Assim não busca salvação. Ai do mundo por causa da condenação. João capítulo 15 versículos 18 e 19. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Isaías capítulo 40 versículo 26 diz: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Deus é o dono da terra, e de tudo que nela tem, nós somos peregrinos que moramos por um pouco de tempo na terra de Deus. Uma geração vai, e outra vem. Saul foi condenado. Quem vai julgar Saul é Deus, se salva ou não, assim como todos nós. Quando deixamos de seguir a Jesus, só temos perdas que levam à morte espiritual. Estamos em uma guerra espiritual, precisamos escolher o lado. Trevas ou luz? Jesus é o cabeça da igreja, é quem lidera, é o Rei dos Reis. Satanás governa o mundo temporariamente, dos que não creem e não seguem a Jesus, é chamado de príncipe deste mundo, e também príncipe das potestades do ar. 2 Coríntios capítulo 4 versículo 4, o Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Nós já estamos condenados, mas Deus nos dá uma nova oportunidade, chance através de Jesus, por seu amor, misericórdia, graça. Davi podia assumir oficialmente o trono e governar sobre todo Israel. Deus estava criando situações, trabalhando para entronizar Davi. Foi Deus que permitiu, para exaltar, abençoar Davi. O Senhor logo após colocou Davi como rei. Glórias a Deus. Aleluias.